Bom dia! Esse vídeo vai trazer um pouco do que foi a greve dos trabalhadores e o movimento operário durante a ditadura militar, de 1964 a 1985. Muito obrigada! O título do trabalho é O Movimento Operário e a Greve dos Trabalhadores, uma análise documental dos arquivos do SNI a respeito dos movimentos operários contra a ditadura militar de 1964. Com a disponibilização de novos documentos sobre a ditadura militar de 1964, veio a necessidade de tornar público um pouco do que foi escondido durante o regime. O presente trabalho trará um pouco do que foi a luta dos trabalhadores em prol da democracia e contra a forma dos militares de governarem o país. Os objetivos desse trabalho são introduzir a história do Serviço Nacional de Informações, fazer uma análise dos documentos do SNI sobre o movimento dos trabalhadores e discutir de que forma os trabalhadores se manifestavam e como o Estado reagia a essas manifestações. É a análise documental e a discussão entre alguns dos autores que tratam o tema da ditadura militar de 1964, como Florestan Fernandes, o Kenneth Serbin, Maria José Rezende, entre outros. O contexto político de 1964. Entre 1961 e 1964, houve uma crise política no Brasil, onde a população acreditava viver uma ameaça comunista, um medo de virar uma nova Cuba. As Forças Armadas agiram de forma a salvar a população desse mal. Com o apoio de uma parte forte da população, promoveram um golpe de Estado e declararam a ditadura militar no dia 1º de abril de 1964, que se estendeu até 1985. O que foi o SNI? O Serviço Nacional de Informações foi idealizado pelo general Golbery Couto e Silva e concretizado pelo marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, em 1964. Tinha como objetivo o controle da população. Esse serviço reunia e organizava as ações e os sujeitos que o Estado julgava subversivo, investigavam e relatavam tudo o que fosse suspeito. O movimento dos trabalhadores. A análise dos documentos do Paraná e Santa Catarina mostra o movimento pela emancipação do proletariado, o MEP, como uma das formas de organização dos trabalhadores. O MEP tinha o apoio de partidos de esquerda, intelectuais e sindicatos. Para embasamento teórico, para que soubessem o motivo e o objetivo da luta, divulgação dos atos e da luta, apoio monetário, apoio jurídico e treinamento de líderes. A ação do Estado. O Estado reagiu de forma invasiva. Alguns documentos relatam a introdução de agentes infiltrados nas manifestações e reuniões dos movimentos, e não só do MEP. Os relatos dos agentes infiltrados eram detalhados, e a perseguição dos ditos subversivos era específica. Constava nome completo, número de documento do perseguido e dos familiares, endereço, filiação, endereço comercial e sem que o indivíduo tivesse a menor noção disso. Desta forma, é possível concluir que, com a análise dos documentos disponibilizados pelo SNI, verifica-se o quão cruel foi a ditadura militar, tirando direitos de liberdade de expressão da população e até mesmo o direito à privacidade. Mesmo o período tendo se mostrado tenebroso, os trabalhadores não se calaram diante o estado catastrófico que foi a ditadura militar e lutaram contra até o fim. Os agradecimentos ao CNPq e ao Governo do Estado do Paraná, em especial ao professor Fábio Lanza e ao professor José Neves, que auxiliaram na produção desse trabalho. Muito obrigada!